Fontana, Fontana, mano, você prometeu, eu chamei você de novo. Seguinte, qual a importância do período interbíblico, esses 400 anos antes de Cristo, que existe um silêncio canônico, né? Qual a importância para entender o Novo Testamento, que é o foco do É. nosso curso aqui, a gente entender, entrar já em Mateus com tudo, ou no Novo Testamento. Qual a importância? Então, eu não sei se você vai lembrar de um episódio de Friends, que o Ross, que é judeu, não é cristão, ele se sente excluído no Natal. Qual que é o nome do Natal Hanukkah, mas é disso que eu vou falar, né? É exatamente disso que eu vou falar. Então ele se sente excluído porque ele não tem o Papai Noel e ele não tem aquela simbologia do Natal cristão. Ele mora em Nova York, que fica tudo enfeitado, a cidade inteira de Natal. Ele é judeu, ele não aproveita muito aquilo. E aí ele inventa o tatu do Hanukkah. O tatu do Hanukkah, ele se veste de tatu, é ridículo, né? Mas Ele os fica judeus, decepcionado que ele fica decepcionado que o filho dele não gosta. ele fica decepcionado com o filho dele, exatamente. E aí o que acontece? O Hanukkah é a celebração de final de ano dos judeus, de um evento que acontece no período interbíblico. E para você memorizar, eu tenho até música a respeito do Hanukkah. Você está aprendendo muito com N.T. Wright, hein? É uma paródia de música cristã para incluir os judeus no Natal, no período do Natal, né? Então assim, ó, eu sei o sentido do Hanukkah, pois na história tem o seu lugar, foi a revolta macabeia, o que ela é para mim. Então, essa revolta macabeia é o principal evento que está na Bíblia católica, mas não está na nossa Bíblia, que está em 1ª e 2ª Macabeus. E o que está acontecendo ali que é tão importante para a gente entender o Novo Testamento? Antes de dar o principal, que é a história dos Macabeus, a gente não ficou com os livros apócrifos, né? Como os católicos, porque a gente foi junto com o conselho judaico e quem decidia que era a Bíblia da antiga aliança eram os judeus. E os judeus não consideraram canônico isso, né? E aí a igreja cristã só decide o novo. Na católica falou: não, a gente decide o que a gente quiser. E eles ficaram. São livros históricos importantes para que a gente entenda exatamente o que aconteceu nesse período entre os últimos profetas da Bíblia, então Ageu, Zacarias e Malaquias, e os últimos escritos da Bíblia, Esdras, Neemias, na reconstrução do templo e do muro de Jerusalém. Então isso é o finzinho ali, historicamente, do que a gente tem no nosso cânon. O que aconteceu entre isso e Jesus? Né, primeiro e segundo Macabeus, são os livros que contam essa história com maiores detalhes. Os outros livros também são importantes, mas principalmente primeiro e segundo Macabeus. E que história é essa? O que acontece? Você vai lembrar lá que no Antigo Testamento, os babilônicos eles tomam o Reino do Sul, que vão para o cativeiro, para o exílio na Babilônia, e aí os persas dominam os babilônicos e permitem que os judeus voltem para Jerusalém. Fontana, quem autoriza os judeus a voltarem para reconstruir o templo é o Rodrigo Santoro, nos 300 lá, que ele É é aquele Santoro, é Santoro. Santoro, Ou desculpa. Santoro, talvez se você quiser. É o boi A piada santo, é né? boa, você não riu porque a gente teve que cortar para eu lembrar o nome. Eles voltam para Israel, eles voltam para Jerusalém. Aí Esdras constrói o templo, Neemias constrói o muro, aquela coisa toda, mas eles nunca se tornam independentes. E aí eles estão sendo dominados pelos persas, eles não têm relevância ali militar, não tem relevância para independência nenhuma, eles só têm lá o culto deles permitido, mas o sonho que eles tinham de ser uma nação sobre todas as nações e tal, esquece, não tem como, porque os persas estão dominando aquela região. Só que os persas também são derrotados, não pelos judeus, mas por Alexandre o Grande. E quem fica governando aquela região é um dos herdeiros de Alexandre o Grande, chamado Seleuco. E a galera que vai dominar aquele pedaço são os Seleucidas. Os Seleucidas começam a dominar aquele pedaço, e aí a parada começa a ficar importante para o Novo Testamento. Por quê? Porque os judeus têm aquele rancor de tipo, putz, esses caras que são estrangeiros estão sempre dominando a gente não consegue dominar mais ninguém, e a nossa expectativa de levar a bênção de Deus para todas as nações esquece, porque a gente está
jogando por baixo aqui desses caras. E além disso, os Seleucidas começam um projeto, que é o projeto de helenização do mundo, que começa com Alexandre, mas os Seleucidas continuam a história. E aí, dentro do ambiente judaico, começa a existir facções que são mais a favor desse projeto de helenização do mundo e gente que é menos a favor. E começam a surgir aí nesse período os partidos que no Novo Testamento a gente vai conhecer como saduceus, fariseus, zelotes. Esses partidos políticos, eles se criam precisamente em torno da aceitação ou da rejeição desse projeto de helenização do mundo. Os isolacionistas essênios. Isso, dado que os essênios tenham existido, se de fato eles existiram, os isolacionistas essênios. Não, muito, o consenso quase de que de fato eles existiram, mas a gente tem bem menos evidências a respeito da existência dos essênios, É né? porque é recente as descobertas. É, Mas vamos lá. tem mais debate nisso daí. Mas assim, o ponto que eu estou tentando fazer aqui é mostrar para vocês que uma boa parte dos debates do Novo Testamento giram em torno disso que está acontecendo debaixo do domínio Seleucida, que é intertestamentário, que está ali em 1º e 2º Macabeus, quando os Seleucidas chegam ao ápice dessa história e proíbem a leitura da Torá. Quando eles proíbem a leitura da Torá, é a hora que os partidos judaicos mais radicais contra a helenização falam, pô, exageraram aqui, vamos pegar em armas para expulsar esses Seleucidas daqui e vamos nos tornar independentes. Pode falar. Uma perguntinha, não tem um episódio de um sacrifício de porco no templo? Tem um episódio de sacrifício de porco no templo, que é logo depois dessa história da proibição da Torá, tá? Hum. Então, o que Porque aí o bicho proibição da Torá, beleza, mas sacrifício de porco no templo, até eu aí pegava, porque nem sou judeu. isso daí, Pegava minha arma. a gota d'água é essa. E aí esses judeus que são contra a helenização, o que é a tal da helenização? É deixar o mundo mais grego, tá? Eu falei, o projeto de helenização do mundo, não expliquei o que é isso. É deixar o mundo mais grego, com a É a cultura mais... mesma coisa que os Estados Unidos faz hoje, a China quer fazer também. E Roma fez com a Pax Romana. E aí o que acontece? A galera que era mais anti-helenizante pega em armas, lideradas por Judas Macabeu, o cabeça da dinastia Hasmoneia. Ele é o cara que lidera a parada e ele lidera o que é conhecido como Revolta Macabeia. A Revolta Macabeia, surpreendentemente, é bem sucedida. Ninguém esperava que aquele grupelho de hebreus fosse capaz de vencer aquela guerra contra os Seleucidas. E Porque eles você está acabam... falando de Império Grego contra uma tribuzinha ali. Isso, periférica e tal. E aí o que acontece? Eles vencem É meio Estados Unidos e Vietnã, Vietnã. num certo sentido é parecido. Eles vencem, e aí o que acontece? Por que isso é importante? Você vai ter 100 anos de reinado dessa dinastia Hasmoneia, mais ou menos. Pô, é um período razoável. E aí, o que vai acontecer? O Império Romano chega, a dinastia Hasmoneia acaba, domina aquela região, aquele pessoal que era descendente de Judas Macabeu já era, e aí volta a história dos judeus dominados por outro povo e a gente chega ao Novo Testamento. O que acontece? Esse evento de 100 anos cria na cabeça da cultura judaica, quando a gente chega no período de Jesus, e por isso é super importante para o Novo Testamento, cria na cabeça deles um histórico recente de possibilidade de domínio militar e de revolução militar contra o povo dominante. Então, todos esses grupos políticos, saduceus, até os saduceus que são mais pró-governo, saduceus, fariseus, zelotes, essênios, se de fato existiam, tinham no seu imaginário uma memória recente de uma vitória militar convincente contra um grande império. E, portanto, por que não contra Roma? Por isso, uma boa parte do que era a expectativa messiânica existente no primeiro século tira um pouco o foco do Messias, que vai trazer bênção para todas as nações, e redirige o foco para um Messias esperado que traga domínio sobre todas as nações, domínio militar. A esperança que eles tinham é que esse Messias viria da dinastia Hasmoneia,
porque o rei de Jerusalém ou o rei de Israel legítimo seria o da dinastia Hasmoneia. A prova disso está em Herodes. Herodes é uma espécie de rei bastardo aos olhos dos judeus, porque Herodes é um rei colocado por Roma. E por que ele é uma espécie de rei bastardo? Porque ele não era da linha de Davi? Não, porque ele não era da dinastia Hasmoneia. O que ele faz para consertar essa história? Ele se casa com Mariane, que era a princesa Hasmoneia do seu período. O problema que dá muito errado nessa história é que os conselheiros de Herodes, e eu estou falando de Herodes o Grande aqui. Porque aí ele tem uns 3 Herodes, um filho do outro, né? Exatamente. Eu estou falando de Herodes o Grande aqui. Os conselheiros de Herodes, eles fazem a cabeça de Herodes no sentido de dizer que Mariane estava conspirando numa guerra civil para tirar Herodes do trono. A gente não sabe se essa informação era uma informação verdadeira, se Mariane de fato estava armando contra Herodes. Mas Herodes pede para Roma para autorizar um julgamento de Mariane para saber se ela realmente estava conspirando contra ele. Roma autoriza, para você ver como Herodes não tinha autonomia, ele não podia sequer fazer um julgamento dentro da própria corte. Roma autoriza, ele executa a própria mulher. Da própria mulher. Ele executa o julgamento, um dos conselheiros dele preside esse julgamento e chega à conclusão que Mariane era culpada. A gente não sabe se era mesmo. E aí, Herodes mata Mariane. Manda matar, quer dizer, ela é decapitada. Foi ele que mandou matar as crianças também? Aí tem outro lance. Ele tinha. Ele não tem problema nenhum em mandar matar, mano. Não tem problema nenhum em matar. Aí tem outro problema, porque o que acontece? Mariane morre e já fica aquela sensação de tipo, pô, já era dinastia, a gente odeia esse bastardo do Herodes que liquidou a dinastia. Só que ele tinha 2 filhos com Mariane. E ele manda esses 2 filhos, que são crianças, um de 5 e outro de 3 anos, para serem educados em Roma. Então esses meninos perdem a mãe e o pai manda eles para serem educados em Roma, um com 5, outro com 3 anos de idade. Quando o mais velho, que curiosamente se chama Alexandre, faz 19 anos, ele se junta com o mais novo e eles sim promovem uma guerra civil para tirar Herodes do trono. Esse filho da mãe que matou a nossa mãe. Então, se ainda existia alguma esperança judaica na dinastia Hasmoneia, a esperança estava nos 2 filhos e eles de fato armam uma guerra civil. Mas Herodes descobre esses planos antes da guerra civil eclodir e aí ele manda matar os seus 2 filhos. Isso mais ou menos em que ano? Isso pouco antes de Jesus nascer. Isso, tipo, 10 anos antes de Jesus nascer, por aí. Aí o que acontece? Por que eu tô contando essa história especificamente? Se você quer entender por que os fariseus odeiam Herodes, você precisa saber dessa história. Essa história está lá no período intertestamentário. Eles odeiam Herodes porque Herodes liquidou a dinastia Hasmoneia. Se você quer entender por que Jesus é retratado como leão da tribo de Judá o tempo todo, principalmente em Mateus, é justamente para ressaltar que Jesus é um Messias verdadeiro prometido acima da dinastia Hasmoneia. Vocês estão esperando um Messias da dinastia Hasmoneia? Tá aqui um cara da tribo de Davi, descendente da linhagem real direta de Davi. Por isso que tem genealogia ligando Jesus a Davi. Por isso que Herodes entra numas de um projeto arriscadíssimo governamental, de uma construção de um templo absurdo de grande e magnânimo e tal. O problema desses caras é que eu não sou judeu de verdade, porque eu detonei a dinastia Hasmoneia. Deixa eu mostrar para eles o quanto Roma pode ser benéfico para nós. Então eu vou construir um baita de um templo gigantesco com dinheiro de Roma. Dinheiro de Roma mais ou menos, porque Roma pegava os impostos ali daquela região. Mas é com a benevolência do imperador romano que Herodes constrói aquele templo absurdo. E surte efeito, porque os próprios discípulos de Jesus viram para Jesus e falam: ó, você viu esse templo que Herodes está construindo? Então, o templo da época de Jesus é um templo novinho, brand new. Que está sendo construído, sim. Que está em Ainda estava processo de sendo. construção. Que está em processo de construção. Fontana, esse material bônus, mano, tá melhor. É caminho longo, cara. O cara não vai mais ler nada, não, do período interbíblico. Você deu uma aula aqui, explicou Não, eu sabia que tantas você ia coisas gostar. que agora dá para fazer conexão, que ficou muito bom de entrar em Mateus, em qualquer um ali, porque na verdade agora a gente vai entender por que o pessoal tá com a cabeça de um outro tipo de Messias. Jesus, os evangelistas e Paulo vão ter um trabalhão para tirar isso e colocar o que realmente é. Valeu, Fontana!